Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências, tá? Aqui é o professor Marcelo e na aula de hoje, aula de número 27, nós vamos estudar a respeito das formas de conservação dos alimentos, tá? Vou falar para vocês quais são os principais métodos utilizados, qual a importância de você conservar bem os alimentos e um pouco aí da história, né, desses métodos, né, dos primeiros e principais métodos utilizados, tá bom? Vamos lá? Acompanha ali comigo na telinha. A conservação dos alimentos surgiu com a civilização. O homem pré-histórico logo cedo compreendeu que deveria guardar as sobras dos alimentos dos dias de fartura, para os tempos de escassez. Os primeiros métodos de conservação deveriam ser e foram extremamente simples. Tudo indica que os primeiros pedaços de mamute deveriam ter sido apenas secos ao sol. A secagem rápida da camada externa possibilita a conservação da parte interna. Então, lá nos primórdios da civilização, não existiam métodos de conservação dos alimentos. As pessoas, né, os caçadores, caçavam e tinham que tentar consumir ao máximo todo o alimento que eles tinham, porque não existiam formas de conservar. Com o desenvolvimento da civilização, eles foram observando que poderiam usar alguns meios para fazer com que aquele alimento ele se prolongasse ao longo do tempo, né? Ele não precisava caçar mais todo dia, ele poderia caçar num determinado dia e consumir aquele alimento por vários dias. Como vocês viram ali no texto, né, o primeiro método de conservação utilizado foi o sol, né, a secagem do alimento no sol. Tá? Com a secagem, a retirada de uma parte de água, esse alimento consegue se conservar por mais tempo. Depois, com a descoberta do fogo, né, esses métodos de conservação começaram a se tornar mais elaborados. Tá? Mas o primeiro método utilizado ali no comecinho da civilização foi a secagem. Tá bom? Leiam ali comigo. Os processos de conservação de alimentos são baseados na eliminação total ou parcial dos agentes que alteram os produtos, sejam eles de natureza biológica, sejam de natureza química. Tá? Então, por que eu tenho que conservar os alimentos? Tá? Os alimentos, quando eles estão no ambiente, eles estão submetidos a diversos agentes, tá? Como o texto fala, agentes biológicos ou químicos. Tá? Agentes biológicos, bactérias e fungos. Né? Se você deixar um pedaço de pão em cima da mesa por muito tempo, bactérias e fungos vão entrar ali e vão começar a decompor aquele pão, tá? Se você deixar esse pão, né, sobre a ação de alguma enzima específica, né, ele também vai começar a ser, né, decomposto. Então, a gente tem que proteger os alimentos, né, desses agentes biológicos e químicos para que eles durem mais tempo, né, e também para prevenir doenças, tá? Quando o fogo foi descoberto, surgiu o método de defumação. Né? Usavam e abusavam das técnicas por eles desenvolvidas, né? Os pré-históricos, né? As primeiras civilizações, né? Como defumar, salgar ou secar ao sol o alimento, a fim de que pudessem armazenar o alimento por mais tempo. Essa conservação dos alimentos era feita em épocas de frio, seca ou escassez de alimentos. Né, era feita para quando chegasse essas épocas de frio, seca e escassez, esses alimentos pudessem ser utilizados. Tá? Então vejam, com o surgimento do fogo, como eu já mencionei, os métodos de conservação começaram a ser mais elaborados. Né? Eles começaram a fazer um processo chamado de defumação. Tá? O que é o processo de defumação? Que foi um dos principais métodos utilizados aí nas sociedades mais antigas. Hoje em dia, ele não é tão utilizado. Nós vamos ver que existem métodos mais atuais, né, mais desenvolvidos para conservar os alimentos. Tá? Mas vamos dar aqui um pouquinho de atenção para a defumação. O processo de defumação se dá pela exposição de produtos cárneos, né, carne, à fumaça produzida pela combustão incompleta de determinadas formas de madeiras. Esse processo, juntamente com o uso de temperos, é utilizado com o objetivo de desenvolver sabor e aromas específicos às carnes, além de melhorar o efeito conservante das mesmas. Vários são os processos de defumação que podem ser encontrados em diferentes regiões do Brasil e do mundo, sendo elaborado com diferentes equipamentos e adoção de diferentes técnicas. Mas, basicamente, a defumação envolve 3 etapas. Secagem, né, em que é retirado, né, é tentado retirar o máximo de água possível daquela superfície daquela carne que você quer conservar. Depois tem a defumação, em que a carne ela é ali exposta à fumaça, né, você coloca uma madeira para queimar, e aí a fumaça, né, impregna na carne. Isso ajuda, como está no texto, a dar sabor. Né, se você mudar o tipo de madeira que você vai queimar, né, isso pode mudar o sabor da carne. Tá? Então, é usado também para dar sabor e textura à carne. E, por fim, a carne ela é cozida. Tá? Então,
Com utilizando esses 3 passos, você consegue, através do método de defumação, conservar ali a sua carne por mais tempo, tá bom? Como eu falei para vocês, a defumação ela foi muito utilizada, né, e é muito utilizada ainda, mas em pouca escala, né, porque hoje nós temos métodos de conservação mais atuais, né, mais desenvolvidos. Acompanhe ali comigo, né, eu vou mostrar para vocês os principais métodos utilizados atualmente, tá? Nós temos ali, ó, conservação pelo calor, nós temos a pasteurização, tá? Então lembra lá, o leite pasteurizado, ele sofre a pasteurização, né? Ele é levado a temperaturas extremas, né? E depois ele volta à sua temperatura normal muito rápido, e isso mata os micro-organismos que estão naquele leite, tá? Então, pasteurização é muito utilizado hoje em dia, tá? Nós temos ali conservação pelo frio, refrigeração, congelamento, tá? São coisas diferentes, refrigeração e congelamento. Quando você quer conservar pelo controle da umidade, nós temos a secagem natural, a liofilização, tá? Que é quando você tira ao máximo, né, a água daquele alimento e submete a ele a baixas pressões, tá? A comida dos astronautas, né, que vão para o espaço, elas são liofilizadas, tá? Usam esse método de conservação de alimento. Além disso, nós temos a conservação pela adição de sal, que é muito utilizado ainda, tá? Principalmente em comunidades tradicionais, tá? Conservação pela adição de açúcar, conservação pela defumação, que eu já falei para vocês, conservação pela fermentação, pela adição de alguns aditivos químicos e, um pouco mais raro, conservação pelo uso de irradiação, tá? Conservação pela adição de sal e pela adição de açúcar. A gente vai dar um pouco de enfoque a esses 2 métodos porque são muito utilizados hoje em dia, tá? De forma, né, por populações tradicionais para criar produtos típicos, tá? A conservação pela adição de sal, leiam comigo, tá? A adição por sal, né, colocar sal, a salga, é um processo de conservação que se conhece desde a antiguidade. No entanto, ainda hoje é utilizado não apenas para preservar, mas também para conferir características ao sabor do alimento. Então, quem aqui já não comeu, né, aquela carne, o charque, né, que é aquela carne que foi conservada no sal, né? É um produto muito típico, produzido por algumas comunidades, tá? Então vejam, além de conservar, o sal ele dá um sabor específico para aquela carne, tá? Então por isso que hoje é muito utilizado, tem valor econômico esse método de conservação, tá? Conservação pelo açúcar. Quando aliado a um tratamento térmico, o açúcar é um bom agente de conservação, né? Nós temos como exemplos geleias, doces em pastas, frutas cristalizadas, frutas glaciadas em conserva, em compota e o leite condensado. Então você pode conservar tanto o alimento, né, pelo sal, como alguns alimentos, não são todos, tá? Você também pode conservar pela adição de açúcar junto com um componente térmico, tá bom? Cuidados a serem tomados para evitar o estrago dos alimentos. Hoje, o cuidado com os alimentos tem que ser maior, principalmente aqueles que são produzidos em fazendas e indústrias. Além de ter o cuidado desde o seu transporte até a chegada à residência, o alimento também deverá receber o cuidado necessário para ser bem armazenado. Por isso que algumas embalagens produzidas estão sendo feitas para acondicionar melhor o alimento. Quando o alimento é comprado, é preciso ter atenção quanto à validade do produto. Alimento que estiver fora do prazo pode estar estragado. Observe também as embalagens dos alimentos. Vejam se elas estão abertas, rasgadas, quebradas, amassadas. Tudo isso pode significar que o alimento sofreu uma contaminação por micro-organismos, o que pode ocasionar problemas de saúde. Tá? Então, não basta que a gente conserve bem os alimentos, né? Se durante o transporte ou a comercialização a sua embalagem for danificada, ele também vai ser consumido por micro-organismos, tá, gente? Isso aí envolve questões de saúde. Um alimento contaminado por uma bactéria, por exemplo, pode causar graves consequências para a saúde da pessoa, né? Da pessoa que consumir, tá bom? As principais causas de deterioração dos alimentos são a respiração, a fermentação e a putrefação. É o método como os micro-organismos, né, decompõem aquele alimento, tá bom? Agora vamos para o nosso exercitando, tá? Para rever, né, internalizar aí os principais conceitos que nós trabalhamos, tá? Eu tenho ali a questão número 1, bem interessante. Relacione as técnicas de conservação de alimentos da coluna 1 com sua descrição correspondente na coluna 2. Então, ali na coluna 1, nós temos 4 técnicas ou métodos de conservação dos alimentos: fervura, congelamento, desidratação e salgamento, tá? Na próxima lâmina, você vai ter a descrição de cada uma. Aí você tem que falar qual é a descrição da fervura,
qual é a descrição do congelamento, da desidratação, tá? Façam a correlação de forma correta. Vamos lá? Eu tenho aí, ó, eu tenho 4 descrições que correspondem àquelas técnicas de conservação, tá? A 1 é a forma mais simples de conservar carne de boi, porco ou peixe. É uma alternativa. Uma alternativa é salgá-la e colocá-la para secar ao sol, né? Vejam que a leitura já dá uma pista de que método é esse, né? Bem fácil. A segunda, ao retirar a água do alimento, são alteradas as condições de umidade que são favoráveis à vida dos micro-organismos, inibindo assim o seu desenvolvimento. Muito fácil também, né? Retirar a água. Que método é esse que você retira a água para conservar melhor aquele alimento? Vamos lá. Os alimentos cozidos se conservam por mais tempo que os crus, pois a fervura mata os micro-organismos contidos nos alimentos. A questão ali já deu a resposta para você. Que método é esse? Último. No congelador ou freezer, os alimentos são submetidos comumente a temperaturas entre 10 e 30 graus negativos, tá? Então vejam aí que é muito fácil você identificar quais são esses métodos, né? Qual é o método da primeira ali, descrição? É o salgamento, né, que era a letra D. Então, você salgar os alimentos, né, as carnes, ajuda na conservação. Qual é o método da 2 ali, da letra B, né, da segunda descrição? É a desidratação. Você tira a água, né, e aí você deixa aquele ambiente impróprio para a proliferação de micro-organismos, né? Ninguém cresce, nenhum micro-organismo, né, se desenvolve sem água, né? São poucos, né? São poucos que se desenvolvem. No caso ali da carne, ele não vai se desenvolver. O próximo é qual? É a fervura, né? A fervura é um método para você, né, conservar os alimentos. Você ferve e mata aqueles micro-organismos, né, e impede que eles se proliferem e, né, decomponham aquele material. E a última, que é muito utilizada por nós, é o congelamento, né? Você congela aquele alimento e você impede que bactérias e fungos cresçam ali, tá? Então, nossa geladeira, ela tem um compartimento de resfriamento e ela tem um compartimento de congelamento. Ambos, né, conseguem conservar os alimentos, mas o congelamento, ele consegue conservar ainda mais do que o resfriamento, tá? Questão número 2. Quais são os tipos de contaminação em alimentos? O que pode contaminar um alimento? Falei para vocês os 2 tipos de agentes, né? 3. Defina alterações em alimentos. O que é você alterar um alimento? Vamos lá, bem fácil também. A 2. Quais são os tipos de contaminação em alimentos? Por micro-organismos, né? E por agentes químicos. Metais pesados, infestação parasitária e de pesticidas. Então, você pode ter fungos e bactérias agindo naquele alimento, como você pode ter algum produto químico, né? Algum pesticida, algum metal pesado. 3. O que é você alterar o alimento? Defina alterações em alimentos. São todas as modificações que neles se operam, destruindo parcialmente ou totalmente suas características essenciais, por comprometimento de suas qualidades físicas e químicas, integridade e capacidade nutritiva. Então, alterar o alimento é você mudar a sua composição química, né? Você muda ali a sua textura, o seu sabor, a sua cor, o seu cheiro, né? Quando você percebe isso, aquele alimento ele está mudando, ele está sendo alterado, tá bom? É isso que nós tínhamos por hoje, tá? Espero que vocês tenham compreendido aí os principais métodos de conservação, a importância de você conservar um alimento, tá bom? Essa aula, como todas as outras, está lá na plataforma Eduque para você assistir quantas vezes você achar necessário, tá bom? Agradeço o tempo de vocês, desejo bons estudos e até a próxima.